E vamos abrir as Bíblias em Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 2. E diz aqui a palavra de Deus, página 1331. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Até aqui, irmãos, regressamos ao estudo de 2 Pedro, esta epístola que tem 3 capítulos e que proclama a verdade fiel de Deus na presença de um mundo de falsidade. O tema hoje da mensagem é os falsos mestres e é a primeira parte, a sua realidade. O capítulo 1 que nós concluímos fala-nos do valor e da necessidade do crente crescer na fé. E o capítulo 1 serve de preparação para este capítulo 2. Esta verdade de o crente ter esse dever de crescer na fé, crescer até ser um crente maduro, prepara precisamente para aquilo que Pedro vai descrever no capítulo 2, que isso é necessário para que os crentes não sejam enganados pela falsidade que Pedro agora vai descrever neste capítulo 2. De facto, Pedro escreveu este livro para alertar a Igreja sobre os falsos mestres que surgem, que chegam. É por isso que Pedro começa a escrever, e a primeira coisa que ele disse nesta sua carta, a primeira coisa que ele disse é que todo cristão tem de buscar a maturidade. Todo cristão tem de crescer na fé. Porque os falsos mestres, falsas doutrinas, vão atacar precisamente esses crentes imaturos. No capítulo 2, versículo 14, vejam. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Este capítulo 2 vai falar precisamente dos falsos mestres, daquilo que eles vão fazer na igreja, e aqueles crentes que ainda são inconstantes vão ser engodados, vão ser atraídos e vão ser enganados. E para evitar isso, o que é melhor então para resistir ao falso ensinamento? É tornar-se um crente maduro, um crente em crescimento, porque se alguém não é mais um crente instável, imaturo, então é difícil para esses falsos mestres apanharem esse crente. É difícil que ele seja enganado e iludido. E é aqui no capítulo 2 que nós temos realmente uma das mais fortes abordagens do que é um falso mestre. E se calhar em toda a Bíblia não temos uma descrição tão forte do que é um falso mestre. Pedro vai tratar aqui no capítulo 2, desta carta que nós estamos a prosseguir num estudo expositivo verso a verso, vai tratar aqui das características dos falsos mestres. Como é que eles são? Quais são os seus atributos? Como é que funcionam? Quais são os seus métodos? Tudo está aqui neste capítulo 2. E a pergunta é,
Há falsos mestres na igreja cristã? E a resposta é, infelizmente, sim. Há falsos mestres na igreja. E hoje vamos tratar precisamente dessa realidade que Pedro aqui nos revela. E o que ele quer aqui dizer é: acautelai-vos dos falsos mestres. Versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. A primeira coisa que Pedro aqui diz, ao falar sobre falsos mestres, é isto. Irmãos, os falsos mestres estão a chegar. Não é aqui uma questão se vão ou não chegar falsos mestres. A questão é quando é que eles chegam a esta ou àquela igreja. É o que diz aqui o versículo 1. Ele diz que, assim como no Antigo Testamento havia falsos mestres, falsos profetas entre o povo, ele diz, da mesma maneira, na igreja haverá também falsos mestres entre vós. Portanto, não há dúvida de que havia falsos mestres no Antigo Testamento entre os judeus. Vamos ver algumas passagens bíblicas. Por exemplo, Jeremias 23, 17 e 17 diz... Jeremias 23, 16 e 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Diz, há profetas que profetizam entre vós, não os ouçam. Fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. Ou seja, aqueles que desprezam a Deus vão ouvir esses falsos profetas. Mas se podíamos ver muitos outros textos, vamos ver só um, que é Ezequiel, capítulo 13. Diz assim, Ezequiel 13. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e diz aos que só profetizam do seu coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito de que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tiveste visão de vaidade? Não falaste adivinhação mentirosa quando dissestes, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado de vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem a vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem no registro da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na casa de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando edificam uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Podíamos continuar aqui, mas vejam, voltando lá a Pedro, ele está aqui a dizer, também houve entre o povo, no Antigo Testamento, falsos profetas. Também haverá entre vós falsos doutores. Havia no tempo do Antigo Testamento toneladas de falsos mestres. Mas não apenas no tempo do Antigo Testamento. Olhando, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 20, quando Paulo se despediu das igrejas que ele fundou como missionário,
em Atos capítulo 20, ele manda reunir os pastores, os anciãos, e vai fazer um discurso de despedida. Em Atos capítulo 20, versículo 28, e ele diz assim: Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Olha aí agora, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Vejam aqui que Paulo avisa, surpreendentemente diz, dentre vós mesmos. Ele chamou os líderes, os anciãos, os responsáveis das igrejas, e diz, olha, eu sei, depois de eu partir, dentre vós, os presbíteros, os anciãos, vão se levantar falsos. Da própria liderança. Ele chama aqui, é Deus que chama, porque a palavra é inspirada por Deus. Vão ser lobos cruéis que atacam o rebanho sem misericórdia. E voltando aqui a Pedro, ao texto de Pedro, a segunda carta de Pedro que estamos a ver, vejam que Pedro aqui não diz, olha, pode haver falsos mestres entre vocês. Pedro não diz, há 85% de possibilidade de haver falsos profetas, falsos mestres na igreja. Ele não diz, talvez venham falsos mestres. Não. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz, categoricamente, com toda a certeza, vai haver falsos mestres entre vós. Eles vão chegar. E é um aviso certo de Deus de que virão falsos mestres na igreja de Jesus. Por isso, cuidado, irmãos, porque nem tudo aquilo que nós vamos ver, nem tudo aquilo que nós vamos ouvir nas igrejas cristãs é de Deus. Nem tudo o que vamos ver e ouvir nas maiores igrejas é de Deus. É bíblico. É certo? Não. Muito do que está a acontecer hoje nas igrejas do mundo inteiro, iremos ver assim, muito não é bíblico. Muito do que está a acontecer não é debaixo do temor de Deus. É falso ensino. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Continuando no versículo 1, ele diz aqui, então, a certeza. Ele não diz, há a possibilidade, diz, como também haverá entre vós falsos doutores. Os métodos. E o que é que eles vão fazer? Que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O que é que fazem e como fazem então esses falsos mestres? Eles vão trazer às igrejas novas doutrinas, novos ensinamentos, que não são bíblicos, e esses ensinamentos levam a práticas erradas, que também não são bíblicas. Como é que Pedro aqui chama? Introduzirão heresias de perdição. Ou seja, coisas que vão destruir, que vão prejudicar os caminhos do Evangelho. Reparem aqui que diz introduzirão. Vão trazer de fora para dentro da igreja. Vão pôr lado a lado com as coisas certas e bíblicas, vão pôr heresias de perdição. Lado a lado com a verdade da palavra de Deus. Mas também fazem isso encobertamente. Quer dizer, agem disfarçadamente, subrepticiamente, de maneira que não é logo notado. Parece
Parece certo. Parece até assim algo, mas que coisa maravilhosa, nunca tinha pensado nisto. Realmente é capaz de ser assim. E aqueles que ainda não são maduros na fé vão cair. É por isso que ele no capítulo 1 disse, o crente tem de crescer na fé, tem que ser maduro na fé. Nós já vimos aqui muito em pormenor o capítulo 1. Mas vejam, irmãos, mas é falso. Parece bom, mas diz, são heresias de perdição. Mas vejam o grande perigo espiritual. Esses ensinamentos são destrutivos, são opiniões que destroem a verdadeira fé, leva a divisões na igreja. Infelizmente é verdade. Porque depois, mas como é que eu posso estar lado a lado com alguém que diz o oposto daquilo em que eu acredito? Como é que eu posso estar congregado ou escutar uma mensagem ou fazer parte de uma igreja que diz o contrário da palavra de Deus? É por isso que estas heresias, como Paulo disse, ele disse lá aos pastores das igrejas da Ásia, vão aparecer no meio de vós como lobos cruéis e vai prejudicar a igreja. Vamos ver alguns exemplos que o apóstolo Paulo revela do que aconteceu nas igrejas daquele tempo e que o levaram a alertar e a avisar os seus colaboradores fiéis. Paulo escreveu para Timóteo, escreveu para Tito, alertando-os. Vamos ver, por exemplo, em 1 Timóteo 3, são epístolas pastorais. Desculpe, 1 Timóteo 1, versículo 3, diz assim: como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Diz, Timóteo, para com isso. Adverte, não pode ensinar outra doutrina. Se alguém pensar assim, isso a doutrina não interessa para nada. A doutrina não interessa para nada. O que interessa é sermos amigos e sociáveis. Não. Ele diz várias vezes a Timóteo, cuida de ti da doutrina. Adverte para não ensinar outra doutrina. Capítulo 1, versículo 19. Olhem, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele começa por dizer, Timóteo, procura, e isto é para qualquer crente, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. Se esse crente conhece a Bíblia, maneja bem, conhece o Antigo, o Novo Testamento e vê os textos e compara um com o outro. Porquê? Versículo 16. E evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses ruirá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Neste caso, qual foi o desvio? Dizendo que a ressurreição já era feita, perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Também Tito, outro colaborador de Paulo, capítulo 3, versículo 10. Ao homem herege, portanto, o falso mestre, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Portanto, irmãos, voltando a Pedro, 2 de Pedro, que nós estamos a estudar, Paulo disse aqui a Timóteo que aquelas heresias, os falsos mestres trazem ensinamentos que são como gangrena, ou seja, é um tipo, como se fosse um cancro que se espalha. A falsa doutrina é um desvio da verdade da palavra de Deus. Ele disse e falou lá no versículo 19 de 1 Timóteo 1, naufrágio na fé. Eu não estou aqui a dizer que o crente vai perder a salvação. Se alguém é crente
verdadeiramente o Senhor Jesus e for enganado, não é? Não perde a sua salvação se ele já foi salvo. Mas ao seguir a falsidade, trará graves prejuízos espirituais para ele e às vezes até para a sua família. Por isso vejam qual é o efeito dos ensinos destes falsos mestres. Está no resto do versículo 1 do capítulo 2 de 2 Pedro. Introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Chegam ao ponto de negar o Senhor que o resgatou. O que é que isto quer dizer? Pode ser duas coisas. Não é que os falsos mestres neguem que o Senhor Jesus nos salvou na cruz, não é isso, mas não reconhecem que o Evangelho, a cruz de Cristo, nos chama para uma vida santa. E por isso, ao terem um estilo de vida que não é de acordo com a palavra de Deus, é como se estivessem a negar o Senhor que os salvou. Porquê? Porque a fé em Jesus exige do crente compromisso. A fé em Jesus exige amor ao Senhor, aos caminhos do Evangelho, exige dedicação a Cristo, exige santidade de vida. É por isso que Paulo e Tiago e Judas e Pedro nas suas cartas se deleitavam em dizer que eram escravos do Loi, servos de Jesus. Outro entendimento aqui para negar o Senhor que o resgatou, sobre estes falsos mestres, eles ensinavam aquilo que era conhecido naquele tempo o gnosticismo. O que era isso? Era uma doutrina que dizia que Jesus não veio em carne, em corpo. Isso leva a que, se Jesus, o Filho de Deus, não veio, quando ele veio, não veio em carne, em corpo, diziam, a carne é má, é pecaminosa. Portanto, o Filho de Deus nunca poderia, o Deus Santo, ter um corpo. Isso era uma filosofia que graçou muito e prejudicou a Igreja na altura, mas que é errada. Porque se Jesus não veio em carne, não encarnou, como é que teria sido possível Jesus ter levado no seu próprio corpo o pecado do mundo na cruz? Era negar que Deus lançou no corpo de Jesus, quando estava pregado na cruz, o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e foi um sacrifício expiatório, em que Jesus tirou o pecado do mundo, porque Deus lançou sobre ele o nosso pecado. É negar que Jesus era o Cordeiro de Deus, num sacrifício redentor e expiatório. Negar a encarnação é muito perigoso, porque aí vai negar que Jesus é o nosso substituto na cruz, negar que Jesus levou sobre si a ira de Deus, do Deus Santo, sobre o pecado, e ele fez isso em nosso lugar. É quase como ensinar uma expiação limitada, que Jesus só morreu por alguns e por isso só tirou o pecado de alguns. Jesus morreu por todos. Em 1 João capítulo 2, versículo 2, nós lemos: e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ora, voltando a Pedro, quais são as consequências de alguém que acredita nisto, estas falsas doutrinas e heresias de perdição? Vejam o fim do versículo 1, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Deus vai exercer o seu juízo sobre aqueles que ensinam, os falsos mestres que ensinam aquilo que Deus não diz. Depois, também vemos aqui, no versículo 2, outro efeito dos falsos ensinamentos dos falsos mestres.
e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. A falsa doutrina leva muitas vezes a ensinamentos em que as pessoas facilitam o seu viver e entram num mau testemunho, aquilo que é aqui chamado de vida licenciosa ou prática imoral, vidas de práticas sensuais. E já agora, irmãos, vejam que este tipo de ensinos, os falsos mestres vão encher estádios. Vão encher estádios. Muitos seguirão as suas dissoluções. Não diz poucos, muitos. Nós veremos igrejas com centenas de pessoas, milhares de pessoas no caminho errado. E o apóstolo Pedro aqui refere que, infelizmente, serão muitos a seguir essas dissoluções e isso leva a que o caminho de Deus seja blasfemado. Quer dizer, as pessoas vão dizer mal da igreja, não vão acreditar na igreja que procura ter um testemunho fiel, porque olha e vê, olha, mas eles fazem assim, fazem assado. Nós vemos coisas nas redes sociais de igrejas que a gente põe as mãos na cabeça e diz, mas como é que é possível isto existirem igrejas assim, cheias a abarrotar? Muitos seguirão essas dissoluções. Em conclusão, irmãos, Pedro aqui ensina-nos e alerta-nos sobre a vinda e sobre a presença de falsos mestres na igreja e os seus perigos. É certo, ele diz, é certo. É por isso que quando nós olhamos para uma igreja, devemos ver, será que é uma igreja fiel? E pensarmos, muito do que vemos e ouvimos em igrejas é resultado de falsos mestres. Eu daria muitas graças a Deus e honraria ao Senhor de poder dizer, a minha igreja é fiel, a minha igreja procura ser fiel. Não interessa o tamanho dela. Eu termino com as palavras de Jesus em Mateus 7, 13 e 15. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Não nos iludamos com o número. Acautelai-vos, vejam, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Que nós possamos fazer como está no Salmo 119, versículo 30. Olhem bem. O que é que diz? Escolhi o caminho da verdade. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Seja esta sempre a nossa decisão. Glória ao nome do Senhor. Amém.